Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaid. Eterno, abençoado seja o teu glorioso nome, o teu reino é para todo sempre. Bendito seja o teu glorioso nome, Adonai. Tu és a razão do nosso viver. Tu és a nossa continuidade. Abençoado seja o teu glorioso nome, Adonai. Obrigado, Adonai, por mais um dia na tua presença. Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom a todos. Me chamo Genival Pires, sou de Guarulhos, São Paulo, sou esposo da irmã Rosineide, e estamos aqui hoje exatamente para nos conhecermos e também podemos estudar a Parashá de número 1, Bereshit, no princípio, Baruch Hashem. Nesse momento quero agradecer ao Eterno, primeiramente, o meu Criador, o seu Criador, porque na verdade Ele é a razão do nosso viver, a razão de nós estarmos aqui. Agradeço ao Eterno pela sua misericórdia, pela sua hesed, pela sua compaixão, por Ele me ter colocado aqui para trazer, para aprendermos, estudarmos, eu e você. Não sou professor, não me considero professor, desculpa, estou aprendendo ainda. Essa é a minha primeira Parashá. Estou um pouco inibido, mas em Hashem vai dar tudo certo. O Eterno vai permitir que nós possamos finalizar esse Kabbalat. Por falar em Kabbalat, nós estamos aqui nesta noite de Shabbat, nesta início de dia pleno do Eterno, dia santo do Eterno, que Ele deixou exatamente para que o seu povo pudesse se renovar, descansar, repousar e ser feliz. Descansar no dia, exatamente no mesmo dia que o Eterno, após terminar a sua criação, Ele repousou, Ele descansou, e é isso. Sou grato ao Eterno pela minha vida e a vida da minha esposa. Agradeço também a minha esposa, que tem estado nesse barco, tem caminhado junto comigo, na guarda das mitzvahs do Eterno, das suas instruções. Que o Eterno possa, nessa noite, abençoar a cada um. Você que está aí, permita-me entrar na sua casa e trazer nada de mim, mas trazer a palavra do Eterno. Então vamos aprender junto. Amém? Aproveitando também, aproveitando para agradecer o Moré Marcos Felipe pela sua bondade, pela sua capacidade, pela sua
pela sua coragem de nos dar, de nos trazer a Torá do Eterno, porque não é todos que trazem conforme Ele traz as instruções do Eterno. Que o Eterno te abençoe, meu irmão, sou grato a ti, que o Eterno te abençoe, você e sua família. Agradeço também a você, Marcos Felipe, por esse canal maravilhoso, tão rico em conteúdos, tudo mastigadinho, maravilha, Baruch Hashem. Agradecer também a cada professor do canal Techuvá. Não vou citar os nomes, porque vai que eu esqueço o nome de algum, né? Então, já englobo todos os professores, que o Eterno vos abençoe, vos guarde, e que continue nessa peleja, né, rumo ao Olam Rabá, mundo vindouro, fazendo, né, Techuvá a cada dia. É esse o nosso dever, de estar sempre caminhando em Techuvá, Kadima, para frente. É isso que o Eterno quer de nós, para o Hashem. Também quero citar aqui o Moré Renato de Prínsio, para agradecer a você, meu irmão, pela paciência, por me ajudar a estar aqui. Primeiramente, já agradecer ao Eterno, e também a você, Moré Renato, que tem me ajudado. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te abençoe 100 vezes mais. Você merece. Um grande abraço a você e a todos os Morim, e também a todos aqueles que se encontram no chat. Baruch Hashem. Lembrando, irmão, eu vou trazer essa Parashá Bereshit, mas vou trazer ela na maior simplicidade. Vai ser mais leitura, mesmo porque estou começando. Esse é o meu primeiro estudo, minha primeira Parashá. Que o Eterno possa abençoar, que eu possa trazer outras mais. Amém? Então, sou grato ao Eterno por tudo. Então, irmão, como hoje é Shabat, pegue aí o seu Sidur e vamos recitar o Lehá do Di. Amém? Vamos então, a página, o item de número 2. Vamos recitar então o Lehá do Di, para o Hashem. Lehá do Di, Likrat, Kalá, Penei, Shabat, Nei Kabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabat. Receber, guardar e lembrar em uma única palavra. Nos diz o único Elohim. O Eterno é um, e um é seu nome. A ele honrar e louvar. Lehá do Di, Likrat, Kalá, Penei, Shabat, Nei Kabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabat. Receber. Para receber o Shabat, venham e iremos, porque é a fonte de toda a bênção. Desde os tempos mais antigos foi ungido, último feito pensado do princípio. Lehá do Di, Likrat, Kalá, Penei, Shabat, Nei Kabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, face do Shabat, receber. Santuário do Rei, cidade real. Levante-se e saia do meio das ruínas. Permaneceste por muito tempo num vale de lágrimas, e ele terá compaixão por ti. Lehá do Di, Likrat, Kalá, Penei, Shabat, Nei Kabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabat, receber. Venha em paz, coroa de seu esposo, também com alegria e júbilo, entre os fiéis do povo estimado. Venha, ó noiva, Lehá do Di, Likrat, Kalá, Penei, Shabat, Nei Kabelá. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, a face do Shabat, receber. Abençoado seja o teu glorioso nome, Adonai, o teu reino é eterno.
Vamos recitar aqui o Shema Israel, a oração mais repetida entre o povo do Eterno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Ouve, Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é um. Abençoado seja o seu glorioso nome, o seu reino é para todo sempre. Veja habitar eiti Adonai Elohecha behol levavecha behol nafshecha behol meudecha. E amarás Adonai, o seu Elohim, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua capacidade. Vehayu hadivarim haeli asher anohi metzavecha hayon ali levavecha. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Veshinatan levanecha vedibat tabam beshivetecha bevetecha uvelertecha adere uvishabecha uvikumecha. Ensine-as com cuidado a seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. O Kreshatan leot ali yadeha vehayu letotafot bein eineha. Ate-as a sua mão como sinal, ponha-as na parte frontal da cabeça entre os teus olhos. Urtavitan ali mezuzot beiterra uvishareha. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Grandioso é o Eterno. Grandioso és tu, Adonai, tu que nos concede a vida a cada dia. Por isso nós agradecemos. Baruch Hashem. Irmãos, seguindo, vamos, antes de nós dar início à leitura da Parashá, vamos cantar a canção de Shabbat, que é o quarto pronunciamento do Eterno. O quarto pronunciamento do Eterno, justamente ali no Horev, quando o Eterno trouxe as 10 das palavras. E este aqui, e o Shabbat é o quarto pronunciamento. Vou falar para os irmãos que eu não sou cantor, mas eu vou entoar essa melodia, porque o Eterno me deu, pela sua graça, me deu essa melodia para cantar este quarto pronunciamento. Zahu Yom HaShabbat Lekadishu Zahu Yom HaShabbat Lekadishu Sheshet Yamim Tavot Ve'asta Kol Melateha Ve'yom HaShevi Shabbati Ve'yom HaShevi Shabbati L'Adonai Elohecha L'Adonai Elohecha Lo taseh kol melacha Ata uvinecha
uviteha, Abdeha vamateha, uvehemteha vegereha, Ashep chareha, Ashep chareha, Ki sheshet yami, Asadonai eti hachamai, ve'et ha'artis, eti haya, ve'et koli asher ba, vayana bayon hashivi, alkein biradonai, et yom hashabati, Vaikachehu, et yom hashabati, Vaikachehu, Vaikachehu, Vaikachehu. Abençoado seja o teu nome, Adonai. Vamos para a tradução. Lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o descanso para o Eterno, teu Elohim. Não faças obra alguma, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e teu animal, e o estrangeiro contigo em teus portões, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e o mar, e tudo o que está neles, e repousou no dia 7º. Assim abençoou o Eterno o dia de Shabat, e o separou para ele, e o santificou. Baruch Hashem, bendito é o teu nome. Irmãos, vemos aqui na escrita hebraica, temos um selo, que o Eterno sempre deixa os seus selos maravilhosos, e esse é um selo que aparece aqui no verso 11. Nós vemos aqui um Tav, um Shin, um Vav, um Vet e o Rei, que forma a palavra Teshuvah. Teshuvah é uma palavra abençoada, porque quando nós resolvemos voltar para o Eterno, nós nos arrependemos e fazemos Teshuvah. Fazer Teshuvah é viver em obediência, é guardar as instruções do Eterno, é guardar as suas mitzvahs, guardar seu Shabat, guardar os seus encontros marcados para o Hashem. Isso é fazer Teshuvah. Não é somente no Shabat, mas a cada dia da nossa vida. De pôr do sol a pôr do sol, cada dia. Nós temos que viver para o Eterno, fazendo Teshuvah, vivendo em harmonia com todos, com o seu próximo, até mesmo com o seu inimigo. Bendito seja o nome do Eterno, porque Ele nos dá essas instruções para que nós possamos seguir e ser o seu servo e poder ser chamado de servo do Eterno. Para ser chamado servo do Eterno, necessário é estar vivendo em Teshuvah, estar vivendo as instruções do Eterno. Nesse momento, vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos aqui então, irmão, nós temos a tela da Parashá número 1, a primeira de 54 porções. Lembrando que nós estamos iniciando esse novo ciclo, 5.786.
Essa é a Parashá Bereshit, no princípio, onde tudo começou. Esta Parashá, ela se inicia no capítulo 1, verso 1 de Bereshit, Gênesis, e vai até o capítulo 6, verso 8. Grandioso é o nome do Eterno. Então, irmãos, temos aqui Bereshit e Bará. Bereshit, Bará. E essa palavra não é bem Bereshit, mas Reshit, né? Reshit. Porque esse bet aqui, ele significa no princípio. E Bará, no princípio, criou o Eterno a sua obra, os céus, a terra, tudo o que há ao nosso redor, tudo que nós podemos enxergar com nossos olhos. O Eterno, ele criou tudo isso desde o princípio, e até o dia de hoje nós olhamos ao nosso redor e vemos a obra do Eterno. Vemos aqui a gemátria dessas duas palavras junto, Reshit e Bará, traz uma gemátria de 1114. Aí se nós formos buscar a raiz dela, vai dar, vamos somar 1 mais 1, mais 1, 3, mais 4, 7. Traz uma raiz plena, uma raiz de plenitude. Então vemos aqui que Reshit e Bará é algo pleno que o Eterno criou com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com o seu mover de sabedoria. O Eterno iniciou a sua criação, Reshit e Bará. No princípio, o Eterno criou os mundos, criou todas as coisas, tudo isso que nós vemos com nossos olhos. Baruch Hashem. Temos aqui também a palavra Bará, que traz uma gemátria de 203, juntando 2 mais 3, vai dar 5. 5 representa os 5 primeiros livros da Torá. Então, vamos repetir. No princípio, o Eterno criou com a sua Torá todas as coisas. Abençoado seja o nome do Eterno, que vive para todo sempre. Seguindo. Chegamos aqui no capítulo 1, verso 1 de Bereshit, onde se inicia aqui então a criação de todas as coisas que o Eterno criou até o dia de hoje. Vamos fazer a leitura. Bereshit Bará Elohim et Hashamai ve et Haaretz. A tradução é: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Vejamos, para o Eterno criar, porque não existia. No princípio, no começo, o Eterno criou os céus e criou a terra, que é o que nós vemos hoje. Nós vemos, olhamos para o alto e vemos esses céus e olhamos e vemos que nossos pés estão sobre a terra. Tudo isso o Eterno criou. E vamos seguindo então, verso 2. Veha'at haita tohu vavohu vehosher al penei tehon virua Elohim milahafet al penei hamaim. E a terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face, da profundeza. E o mover de Elohim
flutuava sobre a face das águas. Maravilha! Então vemos que quando o Eterno criou os céus e a terra, vemos que a terra era informe, não era plana e era vazia. E o que havia sobre a terra? Trevas sobre toda a face da profundeza. Por que profundeza? Porque como diz aqui que a terra era informe, ela existia irregularidade, existia abismos. Por isso que diz aqui havia treva sobre a face da profundeza e o mover de Elohim flutuava sobre a face das águas. Vemos que havia água em algum lugar, havia aquela água ali e o mover, o Rua do Eterno pairava, estava ali sobre as águas. E nós vemos que com certeza aquelas águas se jogavam para um lado e para o outro, porque o mover do Eterno é como se fosse um vento. Bendito seja o nome do Eterno. Nós te agradecemos, Adonai, pelo teu mover até o dia de hoje. Vemos aqui o Eterno com seu mover de sabedoria e plenitude criou todas as coisas para o Hashem. Vemos aqui no verso 2, o Rua do Eterno flutuava sobre a face das águas. Vamos para o verso 3. Vayomer Elohim Yehi Or. E disse Elohim, haja luz, e houve luz. Então vemos que não havia luz para que o Eterno falasse haja luz. Na verdade não tinha luz. E o Eterno falou e a luz apareceu. Verso 4. Vayare Elohim et Haor que tove. Vai ver dele Elohim Bei Haor Bei Haroshé. E viu Elohim que a luz era boa, e separou Elohim a luz das trevas. Vemos aqui no verso 3, não havia luz e o que havia? Trevas. E então o Eterno criou a luz. E no verso 4, a seguir, esse que acabamos de ler, o Eterno viu que a luz era boa. Era boa para o Hashem. Vemos também que o Eterno não atencionou as trevas, e sim a luz, onde ele disse que a luz era boa e que o Eterno separou a luz das trevas. Que maravilha! E assim devemos sempre atencionar a luz e não as trevas. E na verdade, trevas traz um simbolismo de pecado. Então é importante que nós sempre, venhamos estar separado das trevas, que a luz esteja sempre sólida, livre das trevas. Verso 5. Vaikra Elohim Laor Ion Vilahoshé Kará Laila Vayehi Erev Vayehi Boker Ion Errat. E Elohim chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Aqui então vemos que o Eterno conclui o primeiro dia da semana de 7 dias.
Então o Eterno criou a luz e separou a luz das trevas. Primeiro dia. Vamos para o verso 6. Vayomer Elohim Yehi Rakia Bitor Hamaim Vihi Mavdir Beim Maim Lamai Lamaim. E disse Elohim: haja um firmamento no meio das águas, que ele separe águas de água. Então vemos aqui o Eterno fazendo uma separação. Criou o firmamento e para que separasse águas de água. Verso 7. Vayas Elohim et Harakia Vayavedel Beim Hamaim Asher Mitahat Larakia Uveim Hamaim Asher Meal Larakia Vayehi Reim. E fez Elohim o firmamento, separou entre águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Vamos para o verso 8. Vaikra Elohim Larakia Shamai Vayehi Erev Vayehi Boker Yom Sheni. E chamou Elohim o firmamento e céus, e assim houve. Tarde e manhã, segundo dia. Veja, nós já estamos no segundo dia e podemos ver que o Eterno, ele vai continuar fazendo, colocando, dando forma ao seu projeto inicial. Vamos então seguindo. Verso 9. Vayomer Elohim Ikavu Hamaim Mitahat Hashamai Eli Makom Ehad Vetirae Hayabashá Vaihi Reim. E disse Elohim: que as águas debaixo dos céus sejam reunidas em um lugar, e que a terra seca apareça. E assim foi. Então vemos que o Eterno, ele aqui já fez aparecer a terra seca. Vamos ver então, vamos seguindo. Verso 10. Vaikra Elohim Layavashá Eretes Ur Mikve Hamaim Kará Yamim Vaiare Elohim Kitov. E chamou Elohim a porção seca terra, e a reunião de águas chamou mares. Então vemos que aqui o Eterno está organizando, está colocando cada coisa em seu lugar. E viu Elohim que era bom. Maravilha. Vamos para o verso 11. Vayomer Elohim Tadsheh Haaretz Desher Esev Mazriá
zerá etz. Pri, ose, pri, leminou, asher, zarou, vo, ali, haaretz, vayehi, ren. E disse Elohim que a terra produza relva, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo o próprio tipo de fruto com semente sobre a terra. E assim aconteceu. E assim foi. Vemos aqui neste verso 11 que o Eterno diz que a terra produzisse relva. A relva é o mesmo que uma névoa que faz a terra ficar úmida, que a terra produzisse plantas e que produzissem frutos com semente e árvores frutíferas, cada uma dando o seu próprio fruto com semente. E isso acontece até aos dias de hoje. Verso 12. Vatotse haaretz desher esev mazria zerá leminehu ve'etz ose pri asher zarou vo leminehu vayare Elohim kitov. A terra produziu relva, plantas produzindo o próprio tipo de semente e árvore que produzem o próprio tipo de fruto com semente. E viu Elohim que era bom. Maravilha. Vamos seguindo. Vayhi erev, vayhi boker, Yom shelishi, e houve tarde e manhã, dia 3. Veja que já estamos no terceiro dia da semana de 3 dias, ou na semana de 7 dias, que o Eterno vai concluir. Verso 14. Vayom Elohim Yehi Meorot Birikia Hashamai Lehavidir Beim Hayom Uveim Halayla Vehayu Leotot Ulmoadi Uliami Veshani. E disse Elohim: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Podemos ver que esses luzeiros servem para fazer separações entre o dia e a noite, e isso é muito significativo para todo o universo. Sem isso não havia vida no planeta Terra. Para o Hashem, vimos também nestas duas palavras marcada e feita a gemátria, vemos que uma representa a luz, uma ligação com os 10 pronunciamentos do Eterno, e a outra representa
a vida. Que maravilha, que maravilha. O Eterno é maravilhoso. Vamos para o verso 15. Vehayu lime orot birikia hashamai lehair ali haaretz vayehi rein. E que eles sejam luzes no firmamento dos céus para dar luz à terra. E assim foi. Veja que o Eterno fez esses dois luminares justamente para que eles pudessem trazer luzes, iluminar a terra. Vaya as Elohim et Shenei Hameorot Hagidolim et Hamai et Hamaor Hagadol Memeshelet Hayon et Hamaor Hakaton Lemishelet. Aleluia, aleluia, ve'et hakohavi. E fez Elohim os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez as estrelas. As estrelas que o Eterno colocou no firmamento dos céus são lindas e são deslumbrantes aos nossos olhos para o Hashem. Vamos continuando. Vaitem Otam Elohim Berikia Hashamai Lehaid Ali Haaretz. E os colocou Elohim no firmamento dos céus para darem luz à terra. Aqui o Eterno repete, dizendo que colocou no firmamento para que a terra estivesse iluminada, e colocou os luminares no firmamento dos céus para darem luz à terra. Vamos para o verso 18. Vilishol Bayon Uvalaila Ulaha Vidil Bein Haot Uvein Hahosher Vaiare Elohim Kitov, para governar o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E viu Elohim que era bom. Vemos aqui que o Eterno continua dando forma ao seu projeto da criação. Podemos observar que mais uma vez o Eterno separa a luz das trevas. Isso é um grande ensinamento que o Eterno quer passar ao ser humano, e que não devemos nos misturarmos com as trevas. E como disse o nosso mestre Yeshua aos seus talmidim, que andasse durante a luz do dia e não à noite, que é trevas. É importante nós lembrar que o nosso mestre Yeshua, ele nos ensina como nós podemos viver no nosso dia a dia. Então ele falou para que os seus talmidim não saísse à noite, mas sim durante o dia. Com certeza,
Nós sabemos que durante a noite o maligno, as trevas, aquele que não tem as instruções do Eterno, saem para praticar o mal sobre a terra. Por isso, ficamos em alerta para que nós não venhamos nos perdermos, para que nós não venhamos ficar numa situação adversa. Mas devemos sempre estar dentro daquilo que o nosso Mestre nos ensinou e nos ensina até o dia de hoje. Vamos para o verso 19. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Revi'i. E houve tarde de manhã, dia 4. Dia 4. Quarto dia, o quarto dia da semana. Vamos adentrar no quinto dia e vamos ver a sequência da criação do Eterno. Então, no quarto dia, o Eterno concluiu aqui o seu trabalho dentro do quarto dia. Seguindo, vamos para o verso 20. Vayomer Elohim Ishiritsu Hamaim Sheretz Nefesh Haya Veofi Iofef Ale Haaretes Ale Penei Rekia Hashamai. E disse Elohim: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Aqui temos o Eterno que continua a dar, o procedimento, a sua criação. Vamos para o verso 21. Vaikra Elohim, Vaivra Elohim, et Hatanim, Hagidolim, Ve'et Kol Nefesh Haya Haromeshet Asher Shatsu Hamaim Leminehen Ve'et Kol Of Kanaf Leminehu Vaire Elohim Kitove. E criou Elohim os grandes crocodilos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Elohim que isso era bom. Maravilha! Vamos para o verso 22. Vai varé, Otan Elohim, Lemor, Pri, Urvu, Humilhu, Et Hashamai, Baiami, Vehaof, Irev, Baaredes. E os abençoou Elohim, dizendo:
frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Vemos aqui que o Eterno criou no princípio e que a sua ordem continua sendo obedecida até aos dias de hoje. E vai continuar até a eternidade. Isso é maravilhoso para o Hashem. Vamos para o verso 23. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Hamishi. E houve tarde e manhã, dia 5º, maravilha. Estamos no dia 5º da semana de 7 dias, continuando, verso 24, Vayome Elohim, Totse Ha'adis, Nefesh Haya, Lemina Behemah, Varemeshi, Verhaito Erev, Lemina Vaihi. E disse Elohim, produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Vemos nos versos anteriores que o Eterno ordena que a terra produzisse árvores frutíferas, e aqui vemos o Eterno ordenando que a terra produza seres viventes segundo as suas espécies, e assim acontecem até aos dias de hoje para o Hashem. Vamos para o verso 25, se encaminhando, irmãos, para o fim do nosso estudo desta noite. Vayas Elohim et Hayat Haaretz Lemina ve'et Habehemah Lemina ve'et Kol Remesh Ha'adamah Lemnehu Vayare Elohim Kitov. E fez Elohim os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Elohim que isso era bom. Vemos que o Eterno criou os animais com várias espécies. Que maravilha! Vamos seguindo para o verso 26. Vayome Elohim Naase Adam Betsalemenu Kidemuteinu Verdu Bidegat Haya Uveof Hashamai Uvabehema Uverhole Haaretz Uverhole Haremeshi Ale Haaretz. E disse Elohim, façamos a Adão a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Aqui vimos que o Eterno criou o nosso Pai Ada à sua imagem e semelhança.
dando a Ada o seu DNA, ou seja, o ser humano tem dentro de si algo muito glorioso do Eterno e muitos nem se importa com isso. Que pena! Vemos também que o Eterno deu ao ser humano todo o domínio em relação aos animais que o Eterno criou, mas o que o Eterno não deu ao homem foi o domínio sobre o outro homem. E o que nos entristece é que o homem quer dominar o seu irmão, quer dominar o seu próximo, justamente para que o seu irmão se torne um escravo, se torne algo que o Eterno não deu ao homem. O Eterno não deixou que o homem dominasse o seu próximo. O Eterno deu ao homem o direito dele dominar a criação dele, dos animais, e não um homem dominar o outro. Que loucura! O que nós vemos está muito além das instruções, dos ensinamentos do Eterno. Infelizmente. Vamos seguindo. Vamos para o verso 27. Para o verso 27. Vaivra Elohim et ha'adam Betsalmo Betselem Elohim bara oto Zahá Unikvá bara otam. E criou Elohim a Ada, o ser humano, a sua imagem, a imagem de Elohim. Ele os criou-os macho e fêmea. Vemos que o Eterno criou os animais, cada um com o seu par, porém, a Ada, ele o criou sozinho e não tinha para o nosso pai Ada alguém que lhe ajudasse. Mas vamos ver na sequência o que vai acontecer. Verso 28. Vaivare Otam Elohim Vayome Lahem Elohim Pro Urvu Umilu et Ha'ades Uriveshua Urdu Bedigat Haya Uveof Hashamai Uvehol Haya Haromset Ali Haaretz. E abençoou Elohim, eles disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Vemos aqui que o Eterno abençoou a sua criação e disse para eles: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E aqui, e que dominasse sobre todos os animais. Verso 29.
verso 29. Vayome Elohim, Hine, Natati, Lahem, Et Kol, Esef, Zorea, Zirah, Asher, Al, Penei, Kol, Haaretz. Ve'et, Kol, Haaretz, Asher, Bo, Pri, Etz, Zorea, Zará, Lahem, Ihie, Leahilá, Leorelá. E disse Elohim: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda a planta que produz sementes e todo tipo de fruto com semente. Neste verso 29 de Bereshit, vemos que o Eterno deu para o ser humano como alimento toda a terra. Neste verso 29 de Bereshit, vemos que o Eterno deu para o ser humano como alimento em toda a terra, planta que produz sementes e todo tipo de frutos com semente. E vejam que todas estas plantas e árvores frutíferas tinha no Gan Eden, no Jardim do Éden. Então vemos aqui que o ser humano e todos os animais criados pelo Eterno se alimentavam de ervas verdes e frutos que a terra produzia. É por isso certamente que o ser humano vivia bastante, que hoje temos as guloseimas e muitos deixam de comer o alimento saudável para comer guloseimas, um alimento inapropriado. Que possamos pensar bem em tudo aquilo que vamos botar para dentro de nós, para que não haja o mal dentro de nós. Vamos seguindo. Vamos para o verso 30. Verhole Hayat, o Verhole Hayat, Haaretz, Ulihole, Of, Hashamai, Ulkol, Romesh, Al Haaretz, Asher Bo, Nefesh Haya, Et Kol, Irek, Esev, Leorelá, Vaihi Ren, e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Irmãos, estamos chegando ao nosso final do nosso estudo, mas vamos dar sequência, estamos já para finalizar. Vamos para o verso 31, que diz assim: Vayare Elohim et kol asher asa vehine tov meod. E viu Elohim tudo que ele fez, e era muito bom. Assim houve tarde e manhã, dia sexto, para o Hashem. Chegamos aqui na finalização da obra do Eterno. Desde o início nós vemos que o Eterno está
A cada verso o Eterno vai criando, vai formando. E vejamos aqui no verso 31 de Bereshit, capítulo 1, que o Eterno conclui toda a sua obra. Tudo que vemos ao nosso redor, o Eterno criou nos 6 primeiros dias da semana. Para Hashem, que isso tomemos como exemplo, de fazer como o Eterno fez. O Eterno tinha a sua atividade para fazer nos 6 dias. E o que foi que ele disse? Que em 6 dias podemos fazer toda a nossa obra. É importante que nós venhamos dar ouvido, atencionar e procurar fazer exatamente o que o Eterno ordenou. Fazer o que o Eterno fez também, porque ele fez e depois ele passou para nós, dizendo: em 6 dias farás toda a tua obra. Então nós temos temos que seguir essa instrução e procurar fazer nossas obras nos 6 primeiros dias da semana de 7 dias. E nós sabemos que o 7º dia é um dia de descanso. E vamos falar desse 7º dia logo mais amanhã, pela manhã, no Shaharit, Shabbat, Baruch Hashem. Desde já agradeço aos irmãos, perdoe por algum erro de leitura, né, que eu estou começando, ainda estou me acostumando com a ideia, mas em Hashem, a cada dia, meat, a gente vai melhorando. Um abraço a todos, que todos os irmãos que nos assistiu e que nos assiste possam ter uma noite abençoada, que possam estar a sua nefesh, a sua alma esteja regozijando com alegria no Eterno, para o Hashem. Então, meus queridos irmãos, nós exatamente nesse momento, vamos convidar o nosso irmão Yosef Torre para trazer a Birkat Kohanim. Feche seus olhos, ligue o seu pensamento com o Eterno, que nós possamos dormir com essa bênção, com a bênção do Eterno, a Birkat Kohanim, para o Hashem. Logo, daqui a pouco nós voltamos. Shalom.
vamos fazer aqui a tradução da Birkat Kohanim. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neman. Elohim é rei fiel. Elohim é rei fiel. Como disse, amanhã nós nos voltamos a nos encontrarmos exatamente, se assim o Eterno nos permitir, às 10 horas. Vou deixar aqui uma música com o nosso irmão Raimson. E até amanhã, Lehi Traut.
Falou.